podcast, episódio número 23. Meu nome é Alicia Meu nome é Valentina. e a gente vai falar hoje sobre o tema diversidade sociocultural e como o respeito às diferenças ele é fundamental para uma convivência mais humana. No episódio vamos tratar sobre identidade, inclusão, representatividade e o papel da educação na construção de uma sociedade. E para isso a gente chamou o Daniel, que ele é educador social, e vai ajudar a gente a entender melhor sobre esse tema. O Brasil, ele é um país de muitas cores, muitos sotaques, muitas histórias. E cada canto a gente tem um jeito de falar, um jeito de agir, umas comidas típicas. E é justamente isso que torna a nossa cultura algo tão rico e especial. Mas a gente vê que essa diversidade, ela não é muito respeitada. E, será que as pessoas, elas realmente entendem o valor da diversidade cultural, assim, no país? Na sua experiência como educador social, o que significa para você valorizar a diversidade cultural na prática, especialmente dentro das escolas e das comunidades? Bom dia, gente. Como as meninas falaram, meu nome é Daniel Soares. Sou educador social e também sou produtor cultural aqui em São Mateus. Hoje eu tenho um projeto na minha quebrada, eu sou do Complexo do Vila Nova, e eu tenho um projeto lá chamado Complexo Triangular, que ele é um laboratório criativo focado em práticas culturais, né? E também sou articulador local no Centro de Referência da Juventude, que é a única política de juventude que nós temos aqui no Espírito Santo. E toda a minha trajetória, assim, enquanto carreira nessa área da educação, que não é uma educação formal, se constrói nessa perspectiva mesmo da valorização sociocultural, principalmente dentro de São Mateus. E na relação da pergunta, eu acho que a diversidade, ela é inerente a gente. Quando a gente anda pela rua, quando nós estamos pelos espaços, pelo menos dentro da minha quebrada, pelo menos, a gente vê um lugar que tem uma diversidade muito grande. Tanto de estereótipos de pessoas, estilos de roupa e também costumes que cada um tem, tá ligado? Então, a diversidade cultural, nem posso dizer que ela é algo importante, porque ela é algo que está além da gente. A diversidade, as diferenças culturais, os nossos manejos, os jeitos da gente agir, se posicionar, eles já acontecem de maneira muito natural, né? Só que a gente acaba, às vezes, sendo engessado ou influenciado a pensar por uma perspectiva única, tá ligado? Então, eu acho que eu olho por esse olhar, assim, se falar sobre a importância dessa diversidade. Eu acho que vai além de ser importante ou não, porque é algo que vai além da gente. Uhum. E você acha que a gente, no Brasil, a gente reconhece essa diversidade cultural, ou você acha que ainda falta espaço para essa cultura ser valorizada? Então, se a gente for falar a nível Brasil grande, Brasil tema amplo, eu acho que tem regiões no Brasil que conseguem valorizar muito mais do que é do seu território, do seu local, do que outras regiões. Só que a gente no Brasil, a gente tem um grande problema. Na verdade, nem é só no Brasil, é uma questão globalizada também, né? Porque com certeza você já deve ter estudado sobre o sonho americano. Então, assim, a gente vê que o Brasil, essa ideia do sonho americano foi muito comprada. Então, o brasileiro tende a consumir muito mais do que é do exterior, consome muito mais do que vem de fora, Sim. tanto em tendências de As moda, palavras também. palavras, a gente tem Verdade. um estrangeirismo muito forte dentro do Brasil, né? E às vezes a gente deixa em segundo plano o que deveria ser o principal, que é o que somos nós, nosso próprio O que tá território. dentro da Exatamente, São Mateus é um desses pontos, por exemplo. São Mateus ela é a segunda cidade mais antiga do Espírito Santo e a oitava mais antiga do Brasil. Só que a gente não valoriza o que nós temos de construção histórica como Ouro Preto valoriza, por exemplo. Ouro Preto ele é uma cidade que ele é um museu vivo. As ruas de Ouro Preto se faz um museu. E em São Mateus a gente tinha todo o potencial, não só quanto fluxo de pessoas que conhecem ou vêm para São Mateus, mas de bagagem histórica. A gente tem muita bagagem histórica, tem diversos museus, só que eles estão o quê? Fechados. Então, assim, a gente vai falar de diversidade cultural, de valorização, eu acho que falta muito, mas muito mesmo ainda, para a gente conseguir trazer e acontecer, fazer de verdade que o nosso território seja valorizado, né? Inclusive o meu projeto social lá no bairro Vila Nova, que eu faço junto com o Jenny, que é uma minha amiga, né, produtora cultural também, a gente nasce muito nessa pegada. Porque assim, toda vez que a gente vai falar de cultura, quando a gente vai falar de
de arte, essas paradas, a gente já pensa logo nas belas artes. Todo mundo já foca no piano, todo mundo já foca no balé. Só que pra mim, que é de território, que é de favela, o movimento do funk, a tremidinha, o quadradinho de 4 é muito mais simbólico, é muito mais afetivo, próximo da gente, do que o próprio balé. Tô querendo dizer que o balé não deveria existir? Não, não é isso, porque todos nós temos os direitos de acessar todos os tipos de arte, mas, por exemplo, o balé não é um tipo de expressão artística que chega na periferia primeiro. Aí pra gente, a gente só fala de balé ou das artes clássicas de maneira teórica, através de livros, de apresentação de slides de professores, mas poucas pessoas de periferia têm condições financeiras de estar envolvido com balé, que não é uma arte barata, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que é um pouco nesse sentido que o nosso projeto nasce, quando a gente vira e fala, não, peraí, nós do lado de cá a gente produz muito conhecimento também. A gente também tem muitas formas de fazer conhecimento e de fazer cultura, então a gente quer valorizar isso. É aí que nasce o nosso laboratório criativo. Tipo, o Complexo, ele é um lugar que a gente propõe atividades, então nós estamos criando um livro lá com as nossas crianças, um e-book do nosso bairro, que a gente está valorizando o nosso território. Quando a gente fala de ponto turístico em São Mateus, qual que vem na cabeça de vocês? Igreja Velha. É capela também. Capela, Porto, Uriri, a biquinha do Porto. Só que na minha quebrada também tem uma biquinha. E na minha quebrada tem uma caixa d'água, que é da Igreja Católica, e é uma caixa d'água que ela é centenária, e que, tipo assim, o meu bairro, ele é um bairro de ocupação. Não foi um bairro planejado pelo Estado, não foi um bairro de ocupação. E a gente não tinha, demorou saneamento básico chegar, demorou serviço público chegar pra gente. Então a biquinha, por muitos anos, foi responsável por manter o que nós temos como água potável, para lavar roupa e por aí vai, né? E isso não é valorizado, e a gente não vê isso nos livros. Vocês moram em qual bairro? Eu não Lago dos Cisnes, aqui perto. Você vê o seu bairro no livro didático da sua escola? Não. Tem alguma coisa do seu bairro que aparece nunca dentro dos materiais didáticos? Não só no livro, no material didático da escola? Nunca vi. Pois é, então a gente está falando sobre a valorização da diversidade cultural, só que a gente tem que começar pelos pequenos pontos. A rua que está na minha frente. Então, tipo assim, como que a gente está valorizando o meu território, o meu bairro? Se você fosse falar um lugar que representa o seu bairro para você, seria onde? Além da sua casa, que não vale. Um lugar? É. Acho que é a escola. A escola? A escola. E em São Mateus? Que lugar em São Mateus para você representa São Mateus, assim, que você olha e fala, isso é São Mateus? Acho que Guriri, tipo. Guriri? A praia. Eu lembro muito da Igreja Velha, assim. Um Igreja ponto Velha. turístico bem, assim, de São Mateus. E vocês já ouviram ou já souberam da história de Constância de Angolos, assim, Bagaba, por exemplo? Acho que não. Pois é, a gente tem ali no 47, que é aqui nos quilômetros, a Cachoeira do Cravo, né? Alguns chamam da Cachoeira do Diabo também, e que poderia ser um ponto turístico interessantíssimo dentro de São Mateus, não só por conta de ser uma cachoeira, de ser um lugar que é natureza, que dá para ser de lazer também, mas por carregar muita história aí com o nome de uma dessas grandes guerreiras, entendeu? Então, tipo assim, quando a gente pensa sobre essa valorização, acho que vamos pensar um pouco sobre isso também. Falou de São Mateus, todo mundo pensa Guriri e Porto. Só que se a gente tirar Guriri e Porto, sobra o quê de cultura? Sobra o quê? Então a gente tem ali as pessoas que são as pescadoras, nós temos diversos artistas do movimento hip hop, nós temos a Mônica Porto, dali do Porto, que ela é escritora. Só que quando fala de Mônica Porto, as pessoas só pensam na pessoa escritora, mas ela vai muito além disso. Então, assim, não sei se fugiu um pouco da pergunta que a gente estava falando, mas não tem como a gente falar sobre valorizar a cultura no Brasil sem a gente falar valorizar a cultura de São Mateus, né? Começar pelos lugares menores pra depois a gente ir. Os jovens hoje em dia, eles têm acesso a muitas informações, muitas coisas, mas ainda tem muito preconceito, intolerância em muitos espaços, assim. A juventude ela é muito vista como futuro, mas ela também precisa aprender a construir um presente mais empático. Como que os jovens eles podem ser agentes de transformação para promover o respeito e as Umas diferenças? atitudes que eles podem ter. Boto fé. Mano, então, eu trabalho com juventude, né? Eu acho um dos principais pontos, assim, que a gente tem que levantar quando a gente vai falar disso, tipo, como que eu posso ser um agente de transformação, é a gente se entender como esse agente de transformação. A maioria da juventude que eu tenho acesso, ela pouco se reconhece como uma pessoa potente. E a gente está falando sobre autoestima, e não é só sobre autoestima de beleza visual, é uma autoestima que ela é intelectual.
Então, assim, todos nós temos um potencial muito grande de transformar o meio que a gente está vivendo. Seja manipulando ali através da própria alquimia, seja transformando o espaço físico, né? E eu vejo hoje que a juventude, ela tá muito tranquila com as coisas que estão acontecendo. Por exemplo, hoje a gente já tem acesso à educação, tem acesso, entre muitas aspas, a algumas praças, a alguns serviços públicos, só que isso ainda não é suficiente. A gente tem que melhorar o que a gente conquistou. Só que os nossos pais, os que vieram antes da gente, eles tinham que lutar muito para conseguir trazer isso pra gente agora. Então a vida deles era um ativismo e ato político a todo momento de existência. Hoje a nossa juventude já teve alguns acessos facilitados, que ainda são acessos que são precarizados, mas já tem um acesso facilitado e tá tudo tranquilo. Eu vejo a juventude tipo, tô de boa, já vou pra escola, tô de boa, já tem uma quadra ali. E tipo, não é só isso, a gente precisa revolucionar, a gente precisa de muito mais. E eu vejo que estão muito tranquilo, assim, a juventude está muito suave no campo que ela tá, só vivendo e existindo, e tá faltando um pouco de ativação política. E quando eu falo de ativação política, eu não estou falando no sentido de ser político de governo, é ser político de existência. O nosso ato, o ato da gente estar aqui hoje trocando esse papo é um ato político para mim. Né? Para mim, um cara que vem de periferia, a primeira pessoa a terminar a escola da minha família, tudo isso influencia, tá sendo convidado hoje, tá aqui com vocês, trocando esse papo, tendo esse reconhecimento. Para mim é uma quebra social muito grande. E isso veio porque os acessos que eu fui tendo foi me formando. Só que eu tive que fazer um corre desgramado para além do conhecimento para conseguir ter o reconhecimento que eu tenho hoje, sabe? E assim, eu acho que falta um pouco de ativismo popular na juventude, tanto que eu tô dentro de alguns coletivos. Hoje eu faço parte da construção do coletivo CJM, que é Coletivo de Juventude Mateense, que a gente estamos nos unindo para fazer uma organização popular da juventude, para a gente ser uma unidade popular mesmo em São Mateus e começar a reivindicar os nossos direitos. Porque, por exemplo, a gente está falando sobre juventude, ser agente de transformação, ser o futuro, só que a gente mora no estado que é um estado que tem um índice péssimo em relação ao desenvolvimento da juventude. É o estado que mais mata jovens, é o estado que mais mata jovens negros, é o estado onde é que a juventude por muito tempo foi esquecida. Hoje eu estou no equipamento público, que se chama Centro de Referência da Juventude, só que ele é uma política de governo. Isso, uma política de governo. O que isso quer dizer? O governador Casagrande sai, a política ela fica desestruturada. A gente não sabe uma perspectiva, se ela permanece, se ela não permanece. O próximo governante vai levar isso adiante, né? E hoje nós lutamos para ser uma política de Estado. E por que a gente luta para ser uma política de Estado? Porque é a única política de juventude no Espírito Santo. Quando eles implementam essa política, o Estado vira na sua metodologia e fala, pô, realmente, a gente pensou criança e adolescente, a gente pensou mulheres, a gente pensou idoso, mas e a juventude, como é que fica? E não criar política pública para a juventude influenciou em hoje nós termos esse cenário da juventude. E em São Mateus a gente tem uma juventude muito desmobilizada. Porque se a gente vai para as capitais, se a gente vai para alguns outros lugares, a gente vê que o movimento de juventude ele é muito mais organizado e muito mais ativo para reivindicar os seus direitos. Por exemplo, nós juventude deveríamos estar lutando e debatendo em São Mateus uma causa que é muito importante, que é a tarifa zero, por exemplo. A tarifa zero para estudante, porque a maioria dos estudantes são jovens. E a tarifa zero é algo importante para acessibilizar a educação, acessibilizar o esporte, até mesmo o acesso à cultura, indo no Guriri, indo no Porto, indo em outros lugares. E a gente vê uma grande dificuldade, principalmente para a juventude, que é de vulnerabilidade social, conseguir acessibilizar. Então uma tarifa zero já seria uma coisa, tarifa zero no busão já seria uma parada que adiantaria para a gente alguns direitos, tá ligado? De acesso, pelo menos. Então, assim, ou até mesmo a própria relação com a nossa transportadora de ônibus, ou as faltas de equipamento público. Hoje a gente não tem uma pista, nós temos uma pista de skate em São Mateus, que no caso é na Amélia Buroto, mas a gente não tem de verdade uma pista de skate para skatistas em São Mateus. A pista da Amélia Buroto ela é a melhor que tem porque ela é a única, porque a pista do Coab ela não é para skate, ela é para BMX. Né? Então, tipo assim, a gente vê a juventude ocupando alguns espaços. Hoje o Porto tá massa, tá uma galera andando de skate lá. Só que, e aí? A gente não vai fazer nada? Tem vários skatistas jovens em São Mateus e a gente não vamos lutar, a gente não vai bater de frente com alguém e falar, a gente precisa de uma praça que tem uma pista de skate.
Esses dias os meninos participaram da Via aqui, que é da minha quebrada, o Alanzinho também, Alan, que é lá do Porto, eles foram pro... Ah, esqueci o nome do evento, foi lá em Linhares. Tipo assim, o moleque voltou falando, mano, eu nunca vi tanto skatista na minha vida junto. Eu olhava assim, eu via skatista pra lá, eu olhava pra cá, tinha skatista pra cá. E ele falou que, tipo assim, eu nunca vi isso em São Mateus. Então, se nós se organizássemos, juntássemos e de verdade lutássemos pelo direito ao acesso, por exemplo, à cidade, que seria uma praça, que tivesse esse serviço, que tivesse esse equipamento que era focado nos skatistas, talvez a gente teria alguns avanços. E não só isso, eu tô falando no sentido do skate, mas tem outros também. A própria relação da capoeira, porque por mais que a capoeira é uma referência em São Mateus, é uma referência histórica, na verdade, se vai falar de Brasil, né? Em São Mateus a gente tem aí tanto a capoeira Angola, tanto a capoeira regional. Isso, regional. E a gente vê poucos incentivos de verdade que vêm do próprio município para desenvolver esses grupos, né? E a gente também observa que tem muitos jovens dentro desses grupos de capoeira. Então, assim, eu acho que é um fato importante da gente começar a questionar a juventude por que ela está tão tranquila em um cenário que a gente não está sendo colocado para debate. Onde é que nas políticas públicas a gente não é o principal assunto, aonde quando vai falar sobre renovar o ensino médio, vai falar sobre implementar a escola de tempo integral, não troque papo com os jovens que estão ali dentro, quando vai propor coisas, nunca coloca gente na mesa para debater, então não se faz política pública para a juventude sem juventude. Se a gente não está na mesa para debater o nosso futuro, não é pra gente aquilo. E a gente tá tranquilo. E quando eu falo a gente, tipo assim, eu não, tá? Porque eu sou... E eu tenho alguns amigos, alguns jovens que já têm um ativismo político em São Mateus e a gente tá se movimentando, só que a gente é uma parcela muito pequena em relação aos desafios que a gente tem. Então, tipo, inclusive é um grande desafio pra gente, que é unir juventude. Tipo, a gente vê que alguns jovens... já estão reivindicando a cena do funk nas programações oficiais da prefeitura, porque antes era uma coisa que era de praxe, a gente sabia que ia ter o nosso bate-cubo ali, e hoje isso foi retirado, e isso reflete muito do que a gente valoriza, sabe? E o movimento do funk é um movimento que reúne e une a juventude. Mas quando o DJ RD fez o corre de chamar um ato público, de chamar uma manifestação pública na frente da prefeitura, para a gente debater, para a gente se posicionar contra essa invisibilidade que está sendo ocorrido, a gente viu a pouca aderência. Então o que acontece? Os bailes estão cheios, as casas de shows estão cheias. Aí o DJ vem cá, lança, porque o que ele fez pra mim foi um ato político revolucionário, assim, dentro dos movimentos, que a gente vê poucos artistas fazer a convocação que ele fez. Talvez influenciou a mobilização que ele fez, a articulação, também não sei como é que foi por trás, mas eu fiquei muito triste de não ver tanta aderência do movimento que ele fez, não ver tantos jovens ali. Porque nós jovens somos a maioria dentro dos bailes, dentro das festas, e somos nós que pagamos também muitos ingressos por aí, sabe? Então, tipo assim... Eu acho que é um pouco disso, assim, se a gente vai falar sobre esse jovem do futuro, nós temos que falar sobre jovens ativos. Porque a maioria das vezes nós estamos muito acomodados com as coisas que estão postas pra gente, sabe? Eu saio blá 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 blá. Sorry. Nossa identidade ela é formada por muitas influências. Pela família, pelas raízes, pelas nossas vivências. Mas tem muitas pessoas que ainda têm a história e a origem muito desvalorizada. E aí que é a importância de reconhecer essa pluralidade, que essa pluralidade ela é uma força, ela não é um problema, né? Real. É porque a gente tá falando sobre diversidade sociocultural, né? Se a gente vai falar sobre diversidade sociocultural, a gente vai falar justamente sobre pluralidade. Não tem como a gente falar sobre diversidade sem falar sobre pluralidade. Quando a gente fala sobre pluralidade, de verdade a gente vê vários, mesmo, por exemplo, a gente falou sobre a relação da capoeira. Só que tem a capoeira de vários Angola, tipos, né? Tem a capoeira regional. É que a gente às vezes fica pensando que é só um tipo, mas Isso. Aí, vai muito além disso. Isso, aí quando a gente vai olhar, em São Mateus, não existe nenhuma mestra. Só tem mestres de capoeira. Então, assim, quando a gente vai olhar também, quando a gente vai falar sobre a capoeira, etc., novamente se valoriza sempre os homens e etc. Então, existe ainda algumas lacunas que estão relacionadas a gênero, está relacionada à raça,
está relacionada à consciência de classe, que influencia que essa pluralidade ela realmente seja evidenciada. E quando eu falo isso, eu não faço um ataque à capoeira, não é isso. É fazendo uma análise da construção histórica também, né? De como que essa manifestação cultural, essa expressão, ela se constrói dentro do nosso território, até mesmo dentro do contexto do Brasil. Então a gente vê que os homens tomam esse protagonismo. E assim, falar de pluralidade dentro da cultura em São Mateus, para mim ainda existe uma grande dificuldade, porque a gente tem artistas muito potentes, não só artistas, temos pessoas com costumes muito potentes, mas essas pessoas são a todo momento invisibilizadas, principalmente mulheres. Nós temos mulheres muito potentes dentro de São Mateus, mas os homens acabam sempre tomando o protagonismo, mesmo quando elas têm muito mais a própria capacidade, muita mais bagagem histórica, bagagem de vivência mesmo, para ser reconhecida dentro de uma categoria específica, de um nicho, enfim. Só que a gente vê os homens novamente tomando protagonismo dessas mulheres. Ah, novamente, você tá atacando os homens? Não é isso. É uma reflexão que eu acho que a gente tem que fazer, que é o recorte da nossa realidade. Eu trampo com a minha amiga Jenny e a gente já teve nas nossas reuniões alguns embates nesse sentido. Ela virar e falar, olha, você que vai ter que ser a pessoa que vai ter que mediar essa reunião, porque você é um homem cis, e isso influencia muito na maneira como eles vão receber a mensagem. Porque eu posso até falar isso, mas se você fala depois de mim, você vai ser ouvido e eu não, né? E em outras questões também assim. Então, tipo, a relação da pluralidade, principalmente em relação a gênero aqui, é uma dificuldade pra gente. E tem um outro ponto que a gente tem também, que é a relação dos estereótipos. Então, por exemplo, a gente vê muitos artistas que são LGBTs em São Mateus, que também têm um potencial muito grande. Só que esses artistas LGBTs, a maioria do tempo, eles são invisibilizados também. Então, quando eu falo sobre pluralidade, eu vou lembrar do meu primeiro rolê cultural que eu fiz, que foi no Viradão Cultural, que eu desci pra Vitória com a minha amiga Jenny, né? E tipo assim, eu sou um homem gay cis, e eu meio que... Eu tenho um estilo de me vestir muito versátil. Às vezes eu tô muito mais afeminado, às vezes eu tô muito mais masculino, enfim, como as pessoas desejam chamar, né? E a gente foi pra esse Viradão Cultural. Chegando lá, ela tava se arrumando, ela tava com o cabelo metade azul, metade verde. Aí ela ficou toda de azul. Ela botou camisa azul, bermuda azul, sapato azul, unha azul, batom azul, maquiagem azul, óculos azul. Eu virei e falei, você vai assim? Ela falou assim, eu vou, amigo. Eu falei assim, ah, beleza. E eu todo, com licença, senhor, onde é que é a padaria? Porque eu tava com uma blusa quase uma gola, uma calça, um tênis. Tava quase um homem formal, assim. E quando eu chego no lugar, que eu desço do busão, que eu olho pras pessoas, eu vejo pessoas no estilo andrógeno. Eu vejo pessoas, assim, homens com unhas enormes, mas vestido com roupas masculinas. Vejo homens com roupas femininas. Vejo pessoas com diferentes formas de se vestir. E eu falei, nossa, eu nunca vi isso em São Mateus. Aonde que eu tava esse tempo todo? Aí eu olho pra mim assim e eu vejo um reflexo da cidade que eu tô. Porque a cidade que a gente tá, a gente vê poucas pessoas LGBTs que realmente conseguem explorar a sua criatividade em se vestir. Ou até mesmo em se expressar. Porque a gente vê muitas pessoas LGBTs em São Mateus sendo, como eu posso dizer, engessada a um discurso, engessada a um estereótipo para que a gente possa caber nos espaços. Eu tenho uma versatilidade, porque, tipo assim, eu acho que, às vezes eu até acho que, tipo assim, é uma forma de me acovardar, dependendo do rolê, né? Mas, por exemplo, a minha Candy eu não abro mão. Hoje eu vim de tênis porque eu tenho que ir para um outro trampo daqui, porque senão eu ia vir de Candy também. Então, assim, ou até mesmo um shortinho, dependendo de qual foi a situação. Então a gente vê que a todo momento o nosso sistema, principalmente em São Mateus, vai moldando a gente por um estereótipo que é muito colonialista, muito colonizador. E quando a gente tem acesso a algum outro lugar que tem uma disruptura nesse sentido colonizador, a gente fica assim, caramba, eu vou voltar pra São Mateus depois. E agora? Eu queria muito voltar com aquele cropped pra São Mateus, sabe? Tipo assim, na minha quebrada eu sou de boa, eu sou do Vila, então na minha quebrada eu boto um croppedzinho, coloco uma blusa transparente, eu me sinto muito mais de boa. Mas em alguns outros lugares eu não me sinto tanto, tá ligado? E eu acho que a construção de São Mateus, as opressões sociais que tem em São Mateus, não deixa que a gente mostre a pluralidade, a diversidade que a gente tem aqui, sabe? Como você trabalha com jovens, já falou,
quais são os projetos socioeducativos que você costuma fazer com eles? Tipo, pra valorização da identidade e do respeito às diferenças das etnias. Então, eu, tipo assim, eu contribuo em diversos trabalhos sociais, né? Mas hoje eu tô realmente engajado em dois específicos, que é o laboratório criativo, lá da minha quebrada, que é o que eu idealizo, que é o Complexo Triangular, e eu tô no CRJ. Dentro de ambos os lugares, eu tenho que trabalhar com uma coisa que é muito importante, que é a escuta. Então, assim, todo o meu processo pedagógico nesses projetos é escutar essas pessoas e, através de uma maneira muito pedagógica, muito orgânica, muito natural, ajudar essas pessoas a quebrar alguns preconceitos ou fazer a sua construção social, né? Então, assim, a todo momento nós estamos nesse processo de reflexão. Hoje eu não estou dando aula, mas às vezes eu acabo assumindo oficinas lá no CRJ, por exemplo, de audiovisual, oficinas que eu facilito também junto com a educadora Pretinha, que é para falar sobre a capoeira e algumas outras manifestações, mas a gente traz o diálogo como a base de tudo, importantíssimo. Quando a gente fala diálogo, não é sobre roda de conversa, não é sobre momentos que a gente planejou para falar sobre a valorização desses meninos ou dessas coisas, sabe? É na vivência. Então é ali jogando uma altinha, é jogando vôlei, é lá no karaokê, é nos espaços de convivência, ouvindo, conversando com eles, que a gente vai fazendo o processo de construção, de desconstrução, na verdade, de alguns preconceitos que eles têm, né? E, tipo assim, hoje eu já citei o Eu Escritor, lá que é do Complexo Triangular, que a gente está falando justamente sobre identidade, sobre o nosso bairro. Quando a gente fala sobre território, a gente vai falar sobre identidade. E quando a gente fala sobre identidade, a gente está falando sobre valorizar o ser humano, valorizar as pessoas. Então, um dos projetos é esse, dentro da minha quebrada. Em relação àquilo que vocês me perguntaram antes, sobre o jovem ser o futuro, como que ele pode ser um agente de transformação social, a gente vai começar um novo projeto lá na quebrada, que se chama Perinformação, que tem a intenção de formar lideranças jovens, no caso as meninas lá do nosso projeto, formar elas como líderes comunitárias, ativistas culturais, então da área cultural dentro da nossa quebrada. Então é um outro projeto que a gente está construindo, e esse projeto ele visa principalmente a gente valorizar, ouvir o nosso bairro e pensar ações para o bairro. Então durante 4 meses a gente vai ficar estudando um pouco sobre o que é inovação, o que é cultura, como fazer uma pesquisa com a quebrada e saber o que realmente falta pra gente. E depois disso a gente vai pensar um evento, vai pensar mandar cartas para algum lugar público, vai pedir um equipamento novo pro bairro. A gente vai descobrir no meio do caminho o que o nosso bairro está precisando. E através disso a gente vai arrumar alguma forma de correr atrás. Uma praça, então a gente vai ir atrás de quem? Novos projetos, a gente vai atrás de quem? Falta festa, a gente vamos ocupar as praças, como é que vai ser feito isso? E dentro do próprio CRJ, eu estou a todo momento em conexão com os meninos. Uma dificuldade muito grande assim que a gente encontra, principalmente na relação étnico-racial, é a autodeclaração. Então a gente vê algumas pessoas se declarando amarela, por exemplo, e elas não são asiáticas, então elas não conseguem ser uma pessoa amarela. Então, assim, eu também não posso virar e falar, ei, você não é amarelo não, porque você não é asiático, querido. Porque isso não é o processo educativo, né? Então tem que trocar um bom papo, falar o porquê que não teria como essa pessoa ser uma pessoa asiática e por aí vai. Mas em relação às pessoas negras ainda é maior, porque a gente vê muitas pessoas negras, a maioria dos nossos jovens, porque o equipamento ele atende um programa chamado Bairro Estado Presente. Que programa é esse? É um programa que identifica bairros que na construção histórica do Espírito Santo teve um desfalque de políticas públicas. E por conta disso, por falta de não ser assistido pelo Estado, ficou em vulnerabilidade social quem mora ali. E a grande maioria dos nossos jovens tem esse perfil de estar em vulnerabilidade social. E eles não se reconhecem pessoas negras. Então a gente encontra jovens negros retintos que coloca pardo. Ou que já perguntou, ei, não posso colocar moreno aqui nos outros. Então, tipo assim, a gente vê uma forma de renegar também, ou de falta de construção de identidade. Porque no Brasil, a pessoa negra ela foi ensinada a não ser negra. Ela foi ensinada
a se aproximar o máximo da branquitude possível. E hoje a gente faz esse processo ao contrário, da pessoa não apenas se reconhecer negro, mas também se afirmar uma pessoa negra, porque é a partir disso que a gente cria política pública também, né? Das autoafirmações. A relação da LGBTfobia é muito forte também. Em específico, eu acho que eu sou uma pessoa muito legal, assim, vou falar, não vou ser humilde para falar sobre mim. Eu acho que eu sou assim, mó desembolado. Eu acho que eu dialogo muito bem com a juventude, troco um papo muito legal. E eles acabam criando um sentimento de pertencimento, de respeito comigo. Só que ainda está sendo muito difícil para mim dialogar com eles, que os respeitos não pode ficar só comigo porque eles gostam de mim ou porque eu tô no ciclo deles. Que eles têm que olhar todas as pessoas LGBTs com o mesmo direito que eles acham que eu tenho. Então, tipo assim, comigo, por exemplo, eles já não gastam, não faz nenhuma gastação comigo em relação a uma questão LGBTfóbica, por exemplo. Só que eu ouço algumas coisas quando eu tô de costa, quando eu tô em uma outra sala. Aí eu viro e falo, qual é? Que tiração é essa? Não é porque não é comigo que não vai me afetar, não, tá ligado? Então, tipo assim, é um desafio pra gente desconstruir os preconceitos que já estão postos pros meninos e meninas. E no machismo é a mesma coisa. Porque, assim, desconstruir o machismo nos homens é uma coisa que é muito dura, é muito difícil. Porque a maioria dos homens não consegue reconhecer o espaço que eles ocupam na sociedade. Quando a gente vai falar de desconstruir um preconceito, a gente tem que falar sobre o reconhecimento desse preconceito. E não só fazer o reconhecimento desse preconceito, mas também falar, e peraí, será que eu estou reforçando esse preconceito, sim ou não? Se não, eu vou dar minha continuidade e ser o mais fidedigno possível para não cometer preconceito. Muito difícil, porque a maioria das pessoas aqui é construída socialmente, então vamos ser construídos com preconceitos também, a gente tem que se desconstruir. Se você reforça preconceitos, aí o que você vai fazer para você conseguir mudar esse cenário? Porque os nossos preconceitos, eles matam vidas. O que a gente vai fazer por isso? Então, assim, desconstruir o machismo nos homens, e eu estou tentando levar por uma pegada agora, deles entenderem que o machismo afetam eles, eles não sofrem o machismo, mas afetam eles. Hoje em dia, por exemplo, a gente não vê, antigamente vocês têm quantos anos? 15. Eu tenho 25. Então, há 10 anos atrás, quando eu tinha 15, os homens tinham uma dificuldade muito grande em usar rosa. Um homem que usava rosa sempre iria sofrer alguma chacota, nem que fosse através do humor. Nem se fosse um preconceito recreativo, assim, ele ia através do humor ser de alguma forma gastado porque estava usando rosa. Hoje a gente não vê isso tanto mais, mas isso é uma forma do homofobia e do machismo chegar nos homens também. A mesma relação dos homens ser muito duros. A maioria dos homens não se dão a abertura para ser afetuosos, para ser sensíveis, para ser, não vou nem falar amoroso não, mas tipo assim, para ser sensível mesmo, sabe, ser delicado. A maioria dos homens não dá espaço para isso. E isso é uma virtude humana também. Acho que todos nós somos passivos de uma amorosidade, de uma fragilidade. A maioria dos homens não gostam de estar nesse espaço, nesse lugar de fragilidade. Eles não gostam de se colocar nesse lugar de fragilidade. Não, isso não é pra mim, isso é coisa de menina. Então, que é isso? Nada a ver, né? Então, assim, é um babado que é mandado, assim, pra gente ir desconstruindo, mas eu acho que na prática, no cotidiano, nas trocas, nas referências, a gente vai fazendo um trabalho legal. Eu acho que dá pra mudar isso nisso. Quais são, assim, os maiores desafios, falando dessa pluralidade, para que as pessoas elas consigam respeitar isso? Eu acho que é a gente reconhecer, como eu falei anteriormente, a gente começar a falar que falta pluralidade, ou começar a falar, não, na verdade não falta pluralidade, é porque nós estamos com uma venda no nosso rosto, bora tirar a venda. Então eu acho que começar a debater, começar a falar sobre essa pluralidade, começar a falar sobre a falta que a parte que falta, é um grande buscar início, também, né? Isso, porque eu acho que o principal fato da gente é isso, a gente não tem espaços de visibilidade, seja através dos canais oficiais de comunicação, seja através nas próprias apresentações e etc. Uma coisa que eu sempre critiquei a exposição, por exemplo, que eles colocavam as tendas culturais. Aí as tendas culturais era o lugar que os artistas, que as pessoas de São Mateus poderiam expressar sua arte, enfim. Mas por que a gente não merece o palco principal? Por que o palco principal tá ali e poucas pessoas, assim, os artistas invisibilizados, até mesmo os marginalizados, por quê que o palco principal não é para eles, eles têm que ir para uma tenda?
né? Então, assim, eu acho que falta a gente falar sobre isso. E, assim, pra gente, quando a gente recebe o mínimo, por a gente não ter nada, o mínimo às vezes parece que é muito. Então, assim, quando a gente recebe o mínimo e consegue alcançar alguma etapa, pô, conseguimos, é isso, a favela venceu. Não, não venceu, não. A gente avançou um passo. A gente tem que avançar mais, tem outros passos que têm que ser feitos, né? Então, assim, eu acho que o principal desafio para a gente alcançar uma pluralidade é conseguir botar em evidência as pessoas que são plurais. Então, quem são essas pessoas plurais em São Mateus? Né? Que movimentos é esses que não estão sendo comunicados, que não estão sendo visibilizados? Porque eles existem. Tem uns que a E gente eles nem se sabe, né? movimentam. Exatamente, eles Muito que existem a e se gente não movimentam. sabe. Não tem nem vai ideia que acontecendo. existe. O movimento do hip hop é um deles. São Mateus, assim, é um potencial no norte do estado em relação ao movimento das batalhas de rima, mas não somente nas batalhas de rima, mas também no slam. E os músicos que são rappers aqui de São Mateus têm um potencial muito grande, só que a gente vê sempre a capital recebendo muito mais palco do que os interiores dos estados. Então aí Não a tem gente visibilidade, né? Exatamente. Então, tipo assim, e até dentro do próprio São Mateus. Quando que vocês foram em alguma programação da Prefeitura de São Mateus que tinha o movimento hip hop dentro da programação? Verdade. Pois é, e muitas vezes quando algum movimento que é marginalizado ou que é invisibilizado está na programação, ele não é comunicado no flyer que sai. Ele é como se fosse uma atração Momentânea. extra, é uma atração que está no roteiro, está no planejamento, mas não é comunicado. Não é divulgado. Exatamente. No mundo hoje em dia, as pessoas elas são muito julgadas pela sua cor, pela sua classe social, né? Aí entender que essa inclusão ela é um favor. No caso, ela não é um favor, ela é um direito. Uhum. Como que a educação ela pode romper barreiras e promover uma inclusão social? Olha, eu acho que se a gente vai falar sobre educação, a gente vai, tipo assim, é como se a gente pegasse essa água aqui, igual vocês falaram, que a gente somos construídos, somos atravessados pela família, pelos amigos, etc. E a cada momento da nossa vida isso vai sendo preenchido, correto? Então a nossa existência é uma educação. Muitas vezes quando a gente fala sobre educação, as pessoas só pensam na escola. Só que a educação é tudo aquilo que constrói a gente, tudo aquilo que a gente entende como uma forma de ver o mundo. Então a educação ajuda a gente a fazer uma leitura do mundo. Só que a maioria das vezes a gente não faz uma leitura crítica ou uma leitura social do mundo. A gente só lê o mundo por ler da maneira como tá e mete bala, segue a vida. Então, assim, a Bell Hooks fala muito sobre a relação da... Ela fala, na verdade, né, sobre a educação transgressora. E, para mim, a educação transgressora é esse ponto onde é que realmente a gente vê a educação como uma ferramenta que não só constrói o ser humano, mas que ativa o ser humano e dá competências para ele transformar a realidade que ele vive. Então, por exemplo, a educação transformou minha vida, ponto. Hoje eu tô em um emprego que é massa pra caramba, eu recebo bem pra caramba, me dá acessos, eu trampo com algo que é realmente interessante pra mim. Que você gosta, né? Isso, e foi através da educação que eu consegui acessar isso. Porque, como eu falei, eu fui a primeira pessoa que terminou um estudo na minha casa. Tô na faculdade, mas eu não terminei a faculdade. E, tipo assim, o meu cargo no CRJ, ele só pede o ensino médio completo e tem envolvimento com algum movimento social. Então, tipo assim, qualquer pessoa que terminou o ensino médio conseguiria ocupar o cargo que eu ocupo e ser uma pessoa que desembola com as comunidades, tá ligado? Então, tipo assim, a gente vê a educação como realmente uma ferramenta que pode transformar a questão financeira das pessoas, mas pode fazer ela tirar aquela venda que eu falei ali atrás. E quando a gente tira a venda do nosso rosto e a gente começa a fazer uma reflexão crítica sobre tudo e todas as coisas, é onde é que eu acho que a gente começa a trazer um pouco de luz para uma possível revolução futura. Mas não somente sobre a revolução, mas sobre as transformações sociais de momento que a gente pode fazer na nossa vida, né? Então, assim, eu acho que a educação ele é esse ponto, e principalmente nessa relação, como você falou, das pessoas sofrerem um preconceito pela cor e etc. Eu acho que a educação ela é o diálogo para a desconstrução. Porque quando a gente pega um menino que chega lá para fazer um cadastro com a gente, e ele é uma pessoa negra retinta, ou seja, de pele escura, e se declara parda, eu não posso virar e falar, você não é pardo, não.
qual a sua cor? Não, não é assim que a gente vai fazer isso, porque também vem a partir de uma autodeclaração. Então eu não posso autodeclarar para ele que ele é uma pessoa negra. Só que eu posso fazer o processo de fazer ele refletir, né? É a mesma Pra coisa. ele entender, no caso. Isso, para ele entender em que contexto que ele tá e apresentar a alternativa. Ó, escola alternativa. Apresentar a alternativa de que ele pode ser uma pessoa negra, porque a grande maioria das pessoas negras, elas não tiveram esse acesso. Hoje a gente está com um boom, a democratização da internet influenciou muito nisso, das pessoas começarem a falar e se autodeclarar. Só que as pessoas negras não tiveram direitos de falar em algum momento, tipo assim, eu sou uma pessoa negra, ou se construir como uma pessoa negra. Porque as pessoas negras, elas são a todo momento desestruturadas, tanto socialmente, psicologicamente. A estrutura de uma pessoa negra, ela é o sistema faz ela se desestruturar, porque é a partir disso que ele desumaniza e é a partir disso que tira essa identidade, esse reconhecimento dele falar que é uma pessoa negra. Aí, tipo assim, a educação também vai ajudar a gente a entender outros pontos. Por exemplo, a Carla Cotirene, ela fala um pouco a respeito da pessoa negra e a pessoa preta. Que uma pessoa preta é uma pessoa que carrega, que é retinta, que tem melanina, que eu posso até estar equivocado no dado, qualquer coisa alguém me corrija aí nos comentários, mas eu acho que da população brasileira, pessoas retintas mesmo é de 1 a 2% de toda a população negra que tem no Brasil, e a grande maioria são pessoas pardas ou pessoas negras de pele clara. Aí quando a gente vai falar sobre as pessoas de pele clara, existe até agora uma grande discussão na internet e também dentro do campo acadêmico, que é falar sobre a parditude, sobre a pessoa parda não se reconhecer como uma pessoa negra, sobre desmembrar o movimento. Então a educação vai ajudar a gente a mediar esses conhecimentos e chegar em um conhecimento comum. Então uma pessoa retinta ela é uma pessoa negra, uma pessoa preta, né, e uma pessoa negra de pele claras com outros tons, ela é uma pessoa negra. Só que o colorismo que está sendo muito colocado para fazer uma separação ou para delimitar a partir da tonalidade da pele, não é isso que fala o colorismo. O colorismo não vem para isso. Não é a ideia de desmembrar o movimento negro, né? Na verdade, o colorismo fala dos lugares de privilégio. Então, uma pessoa de pele clara, uma pessoa negra de pele clara, ela vai ter uma leitura social diferente de uma pessoa negra de pele escura. Então, os preconceitos vão chegar de maneiras totalmente diferentes também. Então, uma pessoa negra retinta, ela vai ter uma violência muito mais escancarada, muito mais desumana do que uma pessoa negra de pele clara. Isso quer dizer que a pessoa negra de pele clara, ela vai... O racismo vai afetar ela menos, ou vai chegar menos, isso é individual do ser humano, as pessoas vão ser atravessadas das suas formas, não vai diminuir a dor de ninguém, mas é importante reconhecer os lugares que a gente está ocupando e a maneira como a gente se coloca nesse mundo, e reconhecer nossos privilégios também, né? Então, assim, eu vou falando, vocês me interrompem. Tem problema não. Tem algum projeto, algum exemplo, algo que você já viveu que ajudou a transformar essa realidade? Tipo, essas realidades nesse sentido? Véi, Uma experiência, uma vivência? eu acho que a vivência com os artistas que eu já conhecia, Mônica Porto, a própria professora Kitilane, artistas lá de funk, né, que eu conheço também, por essas pessoas que me incentivaram a querer mudar minha realidade. Porque eu via que era algo que tinha muito valor e que a gente não valorizava. Inclusive eu, porque quando eu retorno para minha quebrada na pandemia, influencia nessa minha leitura da minha quebrada. Que eu via que eu não tinha a mesma linguagem, que eu estava afastado da minha quebrada. Então a pandemia também me ajudou a reconstruir vínculos com o meu bairro, né? E falta isso. É um dos motivos da gente criar o projeto no nosso bairro. O Complexo do Vila Nova, ele reúne Vila Verde, Alvorada, Novo Horizonte e Vila Nova. Em relação a território, ele é extremamente gigante. Em relação a número populacional, a gente não tem nem pesquisas para dizer. Porque a última pesquisa que foi feita individual tem muito tempo. Então, assim, já teve uma pesquisa que mostrou que tinha papo de quase 7 mil pessoas. Só que tem muito tempo isso. Quantas pessoas nasceram e não têm certidão de nascimento? Então, em relação a território, é gigantesco. Populacional também é gigantesco. Mas a gente não tem... A única forma que a política pública chega pra gente é através da escola e do postinho de saúde. Olhe lá, às vezes vem um CRAS.
E a política de cultura a gente não tem, política de lazer a gente não tem. Então isso que movimentou a falta de projetos, movimentou a gente criar o nosso projeto. Mas eu me inspiro em outros projetos. Mas o que fez de verdade eu transformar a minha cachola assim, que tipo, mudou o meu modo de pensar, foi a própria universidade, quando eu começo a fazer pedagogia, que ela literalmente arranca a venda da minha cara e fala: ó, o mundo que você está vivendo. Você vai querer mesmo ser aquele professor que todo mundo é? Acho que isso não é seu perfil, você precisa fazer uma coisa diferente. Não é à toa que eu sou um professor que vai construir minha carreira fora de sala de aula. Contribuo com a escola, faço projetos em escola, dou aula em escola com alguns professores parceiros, mas eu sou um professor de lugares não formais de educação. O que isso quer dizer? É de projetos sociais, é da pracinha do bairro, é do baile. Todos esses lugares são lugares educativos também que constroem educação, né? Então, assim, a faculdade foi esse lugar que mudou, só que as conferências foi onde é que eu fiz a minha ativação política. Eu já participei da Conferência de Juventudes Municipal em São Mateus e etapa estadual no Espírito Santo. Participei da LGBT e da de Direitos Humanos. Tanto a LGBT quanto a de Direitos Humanos, eu ajudei também a organizar e mobilizar. E foi ali que eu vi a necessidade da gente ser organizados. Porque se a gente não organizar os nossos movimentos, se a gente não se auto-organizar, eles vão continuar nos matando. Eles vão continuar nos sucateando, vão continuar nos precarizando. Então foi nas conferências que eu vi: poxa, eu sou tão pequenininho, pra todo mundo parece que eu sou mega inteligente, pra minha família parece que eu sou mega inteligente, mas aí quando eu chego aqui eu vejo a minha insignificância, como que eu sou pequenininho a um problema social tão grande. Exatamente. E foi ali que, tipo assim, eu falei: não, aí eu preciso estudar, eu preciso fazer alguma coisa pra movimentar e mudar. Não é à toa que São Mateus está sendo referência em puxar conferências, ou em organizar conferências, ou tirar delegados em conferências, entendeu? E, inclusive, na proposta LGBT, a Conferência Nacional LGBT aconteceu no mês passado. E uma das propostas que foi aprovada para virar uma possível lei, ela é uma proposta que o texto nasce em São Mateus. Então, o texto é nosso, foi uma proposta colocada por nós aqui. Quando chega lá na estadual, ela sofre uma modificação no texto. Quando vai para a nacional, ela é aglutinada, o que quer dizer? Juntou outras propostas e fez uma só. Mas a base do texto nasce em São Mateus. E para mim isso é algo muito lindíssimo, porque eu só sei disso porque nós tínhamos delegados representados de São Mateus na Conferência Nacional. Então, se não fosse a nossa mobilização para ter nossos representantes lá, talvez a gente nem ia saber que uma proposta que nasce aqui, uma proposta que é sonhada aqui inicialmente, hoje está fazendo parte de uma lei maior, né? Que foi debatida a nível nacional e que foi aprovada a nível nacional. Tipo assim, implementar é outros corre, mas a gente se coloca dentro da discussão e se coloca dentro do espaço de fazer propostas para mudar o que a gente está vivendo, né? De correr atrás para mudar. Mudando um pouquinho de assunto, que a gente estava falando mais de gênero, de tom de pele, mas na mesma pegada ainda, os povos indígenas e as comunidades, elas guardam muitos saberes, guardam eles ensinam também muito sobre respeito, natureza e coletividade. Não há muito, ainda que há muita invisibilidade e preconceito em relação a essas culturas, muita gente não conhece nem a riqueza e a grandiosidade que existem nesses modos de vida. Como que a gente pode valorizar e incluir o conhecimento dos povos indígenas e tradicionais do nosso cotidiano, tanto na escola quanto na sociedade? Olha, se a gente vai falar sobre escola, é babado. Que a gente ia ter que mexer um pouquinho na grade, ia ter que mexer em alguns livros, porque a gente não vê nos livros falando sobre os povos indígenas de São Mateus. A gente fala sobre povos indígenas no geral. A gente não fala da nossa região. Exatamente. Por exemplo, a Batalha do Cricaré. A Batalha do Cricaré que é contada pra gente é quando os portugueses descem pra cá e matam os indígenas. Não é a verdade. Eles vieram por 2 vezes. Na segunda vez, matam o filho de alguém muito importante. Aí na terceira vez eles vêm com força e realmente acontece a Batalha do Cricaré, que os portugueses ganham. Então, assim, eles vieram antes e perderam. Isso é contado nos livros, não é? Não, nem é citado às vezes. Pois é, a narrativa que é construída nos nossos livros didáticos é sempre de uma supervalorização e de uma vitória
a colonização, que foi um processo tal, e nananã. Aí quando chega nos povos indígenas não falam a realidade. Outro ponto é a relação que o Espírito Santo por muito tempo teve os povos indígenas protegidos pelos colonizadores. Mas por quê? Porque eles entendiam como guerreiros que iriam atrapalhar navegantes que chegariam aqui e ia tentar entrar para dentro do Brasil. Então eles permaneceram com aqueles povos ali, etc. Então os povos indígenas do Espírito Santo, de certa forma, foram usados como ferramenta para a colonização. Eles reconhecem o poder de guerreiros, de força, de organizar batalhas, de lutar? Não é reconhecido. Só é contado lá que eles puderam ficar um tempo a mais ali, para proteger a coroa portuguesa. Mas é isso, para proteger a coroa portuguesa. Não fala as qualidades que aqueles povos indígenas, os povos originários tinham para guerrear. A gente não fala sobre as qualidades. A gente só fala que eles foram usados como instrumento. Acabou. Né? E outro ponto é, por que a gente não fala sobre as urnas que foram encontradas perto do Roberto Silvares? Agora, na reforma do Porto de São Mateus, foi encontrado ali um artefato histórico que pode identificar uma comunidade indígena que a gente não tinha identificado antes. Eu acho que não tinha identificado antes no Espírito Santo. Tive uma informação esses dias que tem sim no Espírito Santo, mas eu pesquisei e não encontrei. Então, pelo menos pela fonte bibliográfica que eu tive até agora, não se tem. Então, esse achado daquele artefato ali pode ser uma quebra histórica no que a gente entende como que povos de comunidades tradicionais, originários, existiu aqui no nosso território. Mas a gente não debate, a gente não fala sobre isso. Em São Mateus, em São Mateus em específico, a colonização deu muito certo. Existe o apagamento total da comunidade indígena aqui. As comunidades quilombolas, as comunidades negras, elas ainda resistem muito para tentar que sua história e sua existência sejam contada e valorizada. Os povos indígenas, eles foram dizimados de São Mateus. Não é à toa que a gente tem poucas pessoas com autodeclaração indígenas. E quando as pessoas que têm alguns traços de certos indígenas, eles não têm acesso aos seus antepassados. Então, como que eu vou construir minha identidade se eu não tenho acesso a quem veio antes de mim? Se eu não tenho formas de registros históricos ou da oralidade para mim chegar em alguém, né? Ou até mesmo valorizar quem fala sobre isso. Hoje nós temos no Cacique, inclusive o nome do bar é Cacique, nós temos o Alados Comic, que ele é organizado pelo Rafael Machado, que também é um produtor cultural. Ele é coordenador de articulação lá do CRJ, e ele tem o Cascas, que é o Centro de Apoio Socioeducacional e Cultural lá, que é um projeto social também lá. E eles têm um livro, todo ano eles lançam uma revistinha nova, um livrinho novo, com a história de alguém do bairro. Aí a galera da Rua J conta a história mística, né, de um túnel, e quando essas crianças estão brincando, encontram esse túnel, eles encontram um cocá. Se eu estiver falando errado, me desculpa, Rafa. E ele é mágico. E através disso eles começam a falar, eles começam a pensar sobre os povos originários que tinham ali na comunidade antes. E tipo assim, o Alados não é visibilizado. Poucas pessoas conhecem os Alados aqui, e até mesmo a própria Academia Mateense de Letras, né? Que é um lugar que deveria fomentar isso e que a gente não vê tanta visibilidade assim. Então a gente vê um artista que ele é uma pessoa, vou falar afro-indígena porque ele se intitula assim, mas ainda existe uma problemática que você perguntar. Ele se autodeclara uma pessoa afro-indígena que escreve sobre a comunidade indígena, faz esse resgate ali no Cacique e não é visível, não é visibilizado. Por mais que tenha um trabalho muito potente. Inclusive eu tenho todas as edições, só falta desse ano. Tô doido pra ele lançar. E por que você acha que é tão importante preservar essas culturas tradicionais na educação? Cara, porque a gente falou que a educação é o diálogo para a transformação. Então, assim, a gente vê uma cidade que Por tem meio base. dela, né? É muito fácil de chegar. A gente vê uma cidade que tem na sua construção históricas construídas através da força manual e a exploração de corpos indígenas e de pessoas negras, e a gente não coloca essas pessoas como protagonistas. Então, assim, se não a educação, quem? Porque a educação trabalha com a base.
Quando a educação formal da escola, ela pensa as coisas mínimas para a construção de um ser humano na sociedade, para um cidadão. A gente não vai construir nesses cidadãos. A gente não vai construir neles que existiu comunidade, que ainda existe comunidades indígenas em nossa região, ou que existem as pessoas quilombolas, e que existe Saci Bagaba, que existe Mônica Porto, que existe Antônio Paneleira, que existe a própria feira do bairro Vila Nova, que existe o cacique. A gente não vai valorizar, a gente não vai falar sobre isso. Então, tipo assim, se a gente quer de alguma forma realmente fazer e buscar por justiça social, a gente tem que pagar o que a gente deve. E a gente deve muito em relação aos povos originários e às comunidades tradicionais em São Mateus. Porque se hoje nós estamos aqui nessa cidade, que o coronelismo deu certo, que a colonização deu certo, foi por conta dessas pessoas, que foram com as mãos delas, com corpos delas, que a gente construiu isso daqui. E a gente tem uma dívida muito grande com esses ancestrais em São Mateus. Porque a maioria das ruas em São Mateus é colocado com o nome de colonizador. Por que não colocou o nome de uma representatividade? Por que não Rosa Flor, que foi uma mulher muito importante ali no Porto de São Mateus? As próprias prostitutas de São Mateus, do Porto de São Mateus, porque se o Porto por muito tempo existiu lá atrás e ainda permanece hoje, foi por conta das mulheres que eram prostitutas, em maioria mulheres trans, mulheres travestis, que sustentaram a construção do Porto de São Mateus, e quando o colonizador quis de novo retomar o Porto de São Mateus, expulsou elas para o litorâneo, que era chamado do antigo Cruzada, né? Então, tipo assim, a gente não valoriza. Ninguém fala sobre a história de Rosa Flor, ninguém fala sobre como que as mulheres travestis foram ponta para a preservação do Porto de São Mateus e a história do Porto de São Mateus, sabe? Então, assim, eu acho que é um pouco nessa pegada, assim, eu acho que a educação, principalmente vindo pelo caminho formal e depois indo para os lugares não formal, ela pode ser esse lugar que a gente consiga, talvez, falar mais. Como as pessoas elas são representadas em novelas, filmes, séries, influencia muito como as pessoas enxergam, quem está assistindo enxerga cada cultura, enxerga cada classe social, assim. E quando tem pouca representatividade, algumas histórias importam menos. E isso precisa mudar, né? Porque a gente acaba se moldando muito nisso. Qual que é a importância da representatividade para a autoestima e o sentimento de pertencimento, principalmente dos jovens? Véi, se você não vê pessoas ou coisas que você se identifica, não vai ter representatividade nunca. Então eu acho muito maneiro assim que a gente vê que as novelas, séries, etc, estão trazendo mais essa representatividade, só que a gente também tem que questionar e temos que criticar. Que representatividade é essa que a gente está trazendo? Que às vezes muda, né? Tipo assim, não é exatamente aquilo. Exatamente, foge do padrão. Estereótipa. É o estereótipo. Então, por exemplo, se a gente vai falar de mulheres negras, elas são mulheres negras hipersexualizadas. Se a gente vai falar de homens negros, também são homens negros hipersexualizados. Então, assim, quem são os atores que têm o perfil, uma pessoa negra que tem um perfil para ser protagonista de uma história? É uma pessoa muito específica, tem um traço facial muito específico, tem um corpo muito específico, que é um corpo que novamente volta para um certo padrão, né? E também a gente criticar a respeito de por que está tendo essa representatividade agora. Será que é representatividade ou será que é uma forma de dizer que eu não sou racista ou que eu não sou preconceituoso? Então, assim, é um debate que a gente traz, assim, dentro da comunidade, né? Claro, a gente vê muito mais pessoas negras dentro de novelas, inclusive assumindo o papel de protagonista, já é uma quebra social muito grande, já é um avanço muito grande. Mas quais são as condições que essas pessoas negras têm para estar fazendo isso? Será que é a mesma condição que ela tem, que uma pessoa branca protagonista tem, será que a pessoa negra vai ter? E vou mais além ainda. A gente está vendo a pessoa negra protagonista ou a pessoa indígena protagonista na novela. Mas e se a gente virar a câmera ao contrário? Quem é a produção? Será que a produção vai ter bastante pessoas negras? O cameraman, a pessoa que faz a transmissão, a pessoa que edita, quem roteiriza, quem criou a próprio enredo, quem escreveu os roteiros, quem pensou a sonoplastia, quem pensou a iluminação. Se a gente pega todo mundo que faz
parte, porque a gente vê a novela aqui, a gente vê a televisão, mas por trás da câmera tem uma camada de profissionais, que não são poucos, para fazer o corre acontecer. Quanto desses são negros? Aí, quando a gente vai para os serviços gerais, a pessoa que cozinha, que limpa, que repõe estoque, aí a gente começa a ver muito mais as pessoas negras. Então a representatividade, principalmente quando a gente está falando do produto audiovisual, ela não pode estar só no protagonista. Ela tem que ser uma representatividade real, porque muitas vezes as pessoas negras, elas estão ali atuando, mas ela está olhando por trás das câmeras e ela não vê ninguém igual delas. Ou ela pega papéis de personagens que são embranquecidos. Então, que retrato de favela é essa que as novelas estão trazendo? Porque para mim é uma romantização de uma favela que não existe. O que algumas novelas estão trazendo. A gente acaba de ver a chacina que teve no RJ, nos morros de lá. E tipo assim, cadê o retrato disso dentro das novelas? Porque quando as novelas fazem os combates, eu acho que a Bibi Perigosa, daquela novela lá, da Bibi Perigosa, foi a novela que talvez trouxe um recorte talvez mais próximo do que de verdade é esses confrontos dentro de periferia. Porque as outras novelas não trazem da mesma forma o confronto como é. Cadê o terror? Cadê a pressão social e psicológica? A gente não vê isso sendo retratado nas novelas de maneira tão forte, tão exata. A gente vê casas de periferias e novelas que são casas que quando a gente desce e vira a cabeça assim pra periferia e olha pra novela e fala, uai, peraí, tem ar-condicionado? E tipo assim, 1, 2, 3, 4 casas, ou são casas megas estruturadas. Tô querendo dizer que a periferia é só miséria e casa sem reboco? Gente, não é isso. Não tô querendo dizer que é isso. Mas se essas grandes novelas, elas não retratam favela de São Mateus. Elas retratam favelas de grandes metrópoles. Realmente, favela em São Mateus é muito diferente da favela do RJ. Até mesmo da favela aqui do Morro da Conquista, que é em Vitória. Em São Pedro, que é perto, né? É bem diferente olhar para São Mateus e olhar para lá. Mas assim, a gente também tem que começar a repensar essas representatividades. E falar que a gente não quer representatividade só protagonista. A gente quer pessoas negras e indígenas assinando a ficha técnica como os diretores de produção, diretor de cena, diretor de fala, né? E por aí vai. Então, o que você está falando assim, você acha que está evoluindo a questão da mídia brasileira tá incluindo mais essas questões, tá encaminhando? Eu não acho que está incluindo. Eu acho que elas estão sendo forçadas a falar sobre. Estão sendo forçadas, porque o racismo, ele arruma formas sutis de se sofisticar. Então o racismo antes, que era muito na cara e que não comia nada, hoje ele sofre uma grande pressão, que principalmente a rede social, porque com uma câmera você pode fazer muitas coisas em stories, em uma live, etc. Então as pessoas hoje estão muito mais cuidadosas da maneira como o racismo chega. Mas não quer dizer que ele deixou de existir. Ele ainda existe, ele só está sofisticado. Tá ali recreativo, ele tá ali por debaixo dos panos, né? E as grandes mídias, elas estão sendo obrigadas a falar sobre isso. Só que a gente tem produtores de conteúdos negros falando de verdade pela essência da causa. Então acho que é um pouco disso também. É sobre o que a gente está falando. Se a gente está falando sobre a internet, a gente está falando sobre grandes mídias, ou a gente está falando sobre pequenos influencers, pequenos criadores de conteúdo. Porque nós temos Carla Tirene, nós temos a Bárbara, nós temos muita gente foda. Pode falar foda nesse podcast? Sorry. Desculpa, eu não sabia. A gente tem muita gente potente que está construindo, que são novamente invisibilizadas. Mas as grandes mídias, existe uma coisa chamada ODS, por exemplo, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Eram 17, hoje são 18. Tem a 18, que é para relação étnico-racial também agora. Então essas ODS, ela meio que orienta empresas, e não só a empresa, mas a sociedade, a gente fazer ações ou até mesmo investimento para quebrar com alguns problemas sociais. Aí antes, essas grandes empresas e os projetos e pessoas não eram obrigadas a falar sobre relação étnico-racial, porque não estava nas ODS para elas, agora elas estão. Então elas vão começar a fazer investimento e falar sobre isso e vão colocar nas suas empresas que nós apoiamos a causa. Mas até quando que eu apoio essa causa? Quantos por cento eu apoio essa causa? Porque tem muitas empresas que pegam, através da lei de dedução de imposto, né, colocam um projeto para pessoas negras, por exemplo. Só que vai ver a produção do projeto não são pessoas negras.
talvez o oficineiro ou a pessoa que vai protagonizar o projeto pode até ser negro, mas a produção executiva, as pessoas que estão em cargos específicos e cargo de poder dentro desse projeto não são pessoas negras. Então, assim, tem avanços, eu acredito que tem avanços, mas é um avanço porque o movimento social está forçando com que se fale sobre isso. E a internet democratizou, a pandemia também democratizou que pessoas negras e pessoas pequeniníssimas começassem a falar sobre assuntos que são grandiosos e a gente acessibilizar esses conteúdos. Então hoje a gente não fica mais refém só de grandes televisões ou de revistas. Não, a gente, pelo nosso Instagram, pelo nosso Twitter, a gente consegue acessar pessoas que não são mega famosas e que trazem conteúdos incríveis. E pessoas que são famosas que também trazem conteúdos incríveis, sabe? Então eu penso assim, nós temos avanço, mas não é um avanço de inclusão. É um avanço do movimento social forçando a sociedade a falar sobre as pessoas originárias e as pessoas de comunidades tradicionais. Foi isso. Muito obrigada pela participação. E a gente encerra um episódio cheio de reflexão e aprendizado sobre a diversidade e o respeito. Agradecer principalmente sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Agradecer a Copesma e ao Cicobi, que são os patrocinadores. E é isso. Muito obrigada a você que nos ouviu até aqui também. Tamo junto. Até a próxima. Patrocínio Cicobi. Oferecimento Escola Alternativa.